Segundo o site Food Connection, quais os problemas que um seguro pode evitar? Essa informação aqui é quem vende seguros para estabelecimentos comerciais, para estabelecimentos de alimentação. Então, falência da empresa em caso de sinistro muito grave, perda do ponto comercial, roubos e furtos no local, deterioração de mercadorias em caso de quebra de um equipamento, um gerador, um acidente com algum problema de energia, de uma queima de um motor, danos elétricos, cobertura de incêndio do estabelecimento, entre outros. Mas isso tem que ser uma conversa. Isso não pode ser colocado assim com maneira de deixar o cliente nervoso, mas sim ele com interesse para uma coisa que é tão importante que pode prejudicá-lo de forma grandiosa aí, né? E o foco de tudo isso é você um dia bater um papo aí um pouco mais profundo sobre prevenção. Prevenção é uma coisa que no final ela sai muito mais barata, muito mais em conta prevenir do que remediar. O ditado é velho, mas na prática é isso aí mesmo. Se você deixa rolar, pode ter aí um resultado catastrófico. E se você para pensar e não exige tanto assim do cérebro, você vai ver que os fornecedores para o food service, apesar da minha experiência serem alimentos, bebidas, descartáveis, enfim, são uma linha bem extensa, a gente pode ampliar isso de uma maneira interessante para o fornecedor que hoje pode estar com uma linha reduzida ou pode ter alguma coisa que ele pode aí agregar ou suprimir. As duas coisas podem acontecer. Iluminação, equipamentos de refrigeração de alimentos, equipamentos de refrigeração de ambiente, mesas, bancadas, itens de limpeza, conservação, desinsetização, controle de pragas, manutenção de rede de esgoto, fossas, itens de higiene e limpeza, como papel higiênico, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal, com tampa e pedal. Isso são exigências desses órgãos reguladores. Água corrente tratada, no caso de empresas que têm caixas d'água, até para uma eventualidade, elas de 6 em 6 meses precisam ser lavadas, desinfetadas. EPIs, que são equipamentos de proteção individual, como toucas, luvas, máscaras, aventais. Em alguns lugares tem outras particularidades, como calçado específico para aquele transitar ali naquele ambiente. Em alguns até uma roupa específica, como por exemplo quem entra em frigorífico vai ter que ter um casaco, uma cobertura adequada. Então tudo isso são soluções para ser entregue nesses estabelecimentos envolvidos com alimentação. Troca de óleo é uma coisa que deve ser regular. Farei um vídeo só falando sobre isso, que é uma coisa muito interessante. Balcões, estufas, bufês, geladeiras de armazenamentos, geladeiras expositoras. Então é um fornecimento amplo. Então é praticamente impossível ficar vendendo somente a mesma coisa por tanto tempo, ou não vender, não ampliar a linha, na medida em que tem produtos, tem serviços, tem equipamentos que são exigidos por lei. Então eles estão lá, eles precisam estar lá. Então você tem oportunidade para questionar o cliente ou entrar com uma conversa para fornecer.
Uma outra exigência também dos órgãos reguladores, como vigilância sanitária, e aí é também papel do fornecedor entregar os produtos em condições adequadas, para que esse cliente não seja pego numa fiscalização. Então, toda atenção, cuidado com a mercadoria, com os produtos armazenados, que eles devem estar em condições adequadas para entrega, limpos, sem poeira, né, excessiva. O cliente ele é obrigado a devolver para o fornecedor caso as embalagens cheguem avariadas, amassadas, rasgadas, furadas, vazando, enfim, com defeitos. Data de validade ok. Isso é super importante e faz parte dos cuidados do relacionamento, essa parte que é entregar o produto em condições de chegar lá e ir direto, às vezes, para a prateleira do cliente, né? Sem ele ter que se preocupar com limpar, ou enfim, ou resolver problemas de troca ou devolução, que isso dá uma mão de obra assim grande. Então, eu fiz uma sugestão no vídeo anterior, o card está aqui em cima, criando a semana do self-service para entender um cliente desse nicho para atender melhor. E então, dá uma olhada lá nesse vídeo, que é quase que uma complementação deste. Então, quais são os 7 pré-requisitos? E aí, para sua organização, você que é gestor, você que é um representante independente, para ter essa organização desse conhecimento, né, na venda interna digital. Então, para construir essa base de conhecimento, precisa desses 7 pré-requisitos. Dominar, né, aquilo que você tem, obviamente, entender os nichos e classificar os nichos que você atende. Separar, entender, isso é muito importante. Escolha uma semana, escolha um período para você destrinchar, né? Ver mais no detalhe, anotar no celular, na caneta, quais são as características, quais são os dados mais atualizados, importantes sobre a categoria de descartáveis, por exemplo. É legal ter o canudo comestível, não é? Tá todo mundo usando. O que será que o cliente pensa disso? Tem que trocar ideia aí. Quais são os objetivos, né? O que esses produtos eles resolvem de maneira geral? Separar uma lista de argumentos e de objeções. Essas objeções e os argumentos também você constrói conversando com o cliente e pesquisando, obviamente. Tem uma infinidade aí de locais nessa internet de meu Deus que ajudam bastante. Então, reunir essas informações, as aplicações desses produtos, e você pode ter aí o apoio irrestrito, tenho certeza, das indústrias que fornecem para você. Defina como as informações chegarão a esses profissionais de atendimento e vendas, como você vai manter vivas essas informações através de mensagens semanais, através de vídeos que você pode gravar e enviar para a equipe com as últimas informações dos descartáveis, se existe alguma lei atualizada que é importante o cliente se dar conta, soluções novas. Tem que ter um manuseio, um contato com a informação para tornar ela em uso, digamos assim, por mais tempo.